cair. Ou sejas tu também, irmão, um herói da fé, sustentando outros onde tu não podes ir, sustentando outros onde tu não podes ir. 13h01. A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma programação da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. E nessa tão maravilhosa tarde, estamos aqui para falar sobre o que Deus tem feito no campo missionário, para relatar como Deus tem sido bom para conosco. E estamos aqui, pastor José Ávila, que Deus abençoe o senhor. Foi nosso convidado, aproveitamos que estava aqui. Amém. São oportunidades que temos e está aqui conosco. Que Deus possa lhe abençoar, pastor. Glória a Deus. Graças a Deus estamos aqui com o irmão Rafael, servo do Senhor, missionário da Heróis da Fé, e juntamente com os demais irmãos para falar desse tema tão maravilhoso, né? Que eu gosto, tá no meu coração, missões, obra missionária. É verdade. E, inclusive, eu estava me lembrando que a minha esposa fez a escola de missões juntamente com o senhor. Sim, fizemos a parte da mesma turma, né? A 15ª turma, no ano 2005. 2005, isso. A gente participou juntos aí, já faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Eu realizei no segundo semestre de 2004. Nós realizamos a escola de missões. Uhum. Já não me lembro mais qual era o número da turma, que já faz bastante tempo. Bastante. Isso já faz parte da idade já também. E Deus deu muitas oportunidades, né? Naquele tempo para cá a gente pode ver que Deus expandiu realmente a obra missionária em diversos países. E o senhor também, como pastor, o senhor tem visto esse avanço da obra de Deus? Sim, graças a Deus a gente tem visto, a gente tem cooperado, né? Desde que a gente assumiu uma área no ano 2009, a área Pinheiro ali, eu era o segundo de alguns pastores que passaram, a gente sempre abraçou a obra missionária com muito fervor, muita intensidade, né? E sempre procuramos levar os missionários para ali pregar, para trazer a conscientização missionária para a igreja, né? Eu tenho esse pensamento que eu tenho um lema, né, na minha vida que eu carrego, né? Igreja que não faz missão é igreja defeituosa, né? O pulmão da igreja é a obra missionária. A igreja não faz obra missionária, é uma igreja que está faltando algo muito importante. Porque a gente pensa na questão local, mas e a questão transcultural? E lá à frente. Exatamente. E se a igreja local ela tem alguma necessidade, imagina o campo missionário. Sim. E é uma realidade, irmãos, que o campo missionário não é somente a parte financeira, mas, por exemplo, há muitas obras que não se tem obreiros. É o missionário para tudo, ele é sobrecarregado dentro da congregação. Eu me lembro que algumas áreas que nós assumimos, algumas cidades, era eu e minha esposa. Então, nós não tínhamos pessoas que pregassem, havia muitas pessoas para escutar. Mas para estar na frente, para ensinar, para pregar, tudo, isso nós não tínhamos. Então, muitas vezes, era eu pregando para ela e ela pregando para mim. E isso é uma realidade. Então, que bom seria se todos tivessem essa oportunidade de ir ao campo missionário para ver essa realidade, né, pastor? Porque realmente é uma outra realidade. É importantíssimo, né? A igreja que realmente ela tem esse sentimento de ganhar almas, o sentimento precisa ser mais longe, né? E mais longe para provar, porque nós somos uma igreja missionária, né? O Brasil é fruto de uma obra missionária, então isso está no coração daqueles que amam almas. Só que alguns ficam mais focados ao redor, né? Mas eu vejo assim que a gente tem que atingir, né, simultaneamente, né? Tanto em Judéia, Samaria, como até os confins da terra, né? E a experiência e um pastor que sai, um obreiro que vai conhecer o campo missionário, muda a sua visão, né? Pessoa que, quem sabe, nunca saiu do país, do Brasil, ele vai e muda a visão dele totalmente, né? Ele fica bem mais sensível à questão missionária, né? E eu sou um
um eterno divulgador de missões, né? Sempre, onde nós andamos, tivemos no interior, sempre apoiamos o trabalho missionário. A questão tá entranhado, né? Eu já tive alguns países visitando, né? Eu tive no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Então eu já conheço alguma coisa, assim, né? O trabalho dos missionários e cada vez mais, agora a gente está na área Pinheiro ali, estamos envolvidos em missão e já estamos, como diz assim, entre aspas, empurrando os irmãos para essa visão mais longa ainda, né? Para poder a obra de Deus andar, né? É o que eu sempre digo, né? Vamos ganhar aqui, mas também precisamos ajudar lá. Tem alguém que precisa. E como o senhor falou, né? O missionário do campo, ele faz tudo, né? Tem muita gente para ouvir, mas para ajudar a colocar na frente de uma obra não é fácil, precisa ter, né, estrutura. E o missionário até formar alguém para estar na frente do trabalho leva um tempo, né? Enquanto isso vai se desgastando, né? E muito, né, pastor? E eu vejo o quanto a escola de missões, ela abre a visão em relação ao campo missionário, né? Porque antes do senhor ser encarregado, o senhor já estava se preparando para com essa visão, porque a escola de missões é como uma pessoa que ela tem uma chamada, por exemplo, eu quero ser médico. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai se especializar. Sim. Ela vai estudar, ela vai se aperfeiçoar até o momento em que aquele desejo ela vai ser alcançado. Então, aquele que tem o desejo de ser um missionário, ele tem que se especializar. E nós temos essas ferramentas nas nossas mãos, que é a escola de missões. Nós temos tantos contatos do campo missionário, oportunidades, e você que está nos escutando, você pode ter essa experiência que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua visão. Eu acho muito importante, Rafael, que antes de fazer a escola de missões, veja só, já faz algum tempo, né? Eu tinha esse sentimento, mas ali a escola de missões te abre a visão. Entendeu? Muitas coisas que a gente não conhece, missão transcultural, perfil do obreiro, né? Algumas pessoas que pensam assim, eu vou ser missionário e pronto, vou sair. Não, tem muita coisa envolvendo. Exatamente. Eu sempre digo assim, quando tem reunião de obreiro, meus obreiros, eu digo assim, se a pessoa é sozinho, até embaixo de uma árvore ele dorme. Exato. Ele vive. Vou para o campo missionário. Embaixo de uma árvore ele fica. Agora, se tem família, tem esposa e filhos, é outra realidade. É outra logística. Sim, né? Outra logística. Então, o que a escola de missões faz? Ela traz abre todo esse leque para a pessoa ver como é que é a obra missionária mesmo. Não é somente fazer missão. Às vezes eu falo sobre isso para os irmãos, né? Culto de missões, congresso de missões, como é que se diz? Aquela coisa grandiosa, é muito lindo. Aquela euforia, isso, a palavra é euforia. Congresso de missões, os missionários estão aí, 2, 3 dias, que maravilha, parece que está no céu. Mas a realidade, aquilo ali é uma conscientização, a realidade vai viver a realidade da vida do missionário. Exatamente. É uma pessoa igual a todos nós, sujeito a enfermidade, sujeito a luta, problema, dificuldade, emocionalmente. Então, muitas pessoas criam esse ambiente assim, só da euforia, vou para o missionário, mas e depois que passou da rua da casa, depois você atravessou a fronteira. Que vem a realidade, né? Depois, já disse, saiu da fronteira da sua cidade, já muda muita coisa, imagina quando passa para outro país. Então, essas coisas as pessoas não pesam que um curso missionário, alguns meses sentado, né, sentando ali, ouvindo, aprendendo, né, através de pessoas que têm especialidade, né, são pessoas que já têm experiência com Deus, isso é muito importante. Exatamente. Então a escola de missões, eu vejo assim essa ação do Ministério da Restauração com Heróis da Fé, muito importante, preparação, né, conscientização, e até guardar a chamada de Deus, né, específica para algum lugar. E muito importante. Eu me lembro que em 2005, janeiro de 2005, se abriu a oportunidade de nós fazer o estágio, eu e o outro jovem. E fomos sem ajuda, fomos por fé. Uhum. E eu me lembro que nós chegamos lá, e esse jovem, ele gostava de comer mais que eu. Uhum. E eu precisando de uma camiseta. E aí eu comi e ficou uma parte ali, ficou a parte do bife ali. Uhum. E ele disse assim, tu vai precisar desse bife aí? E eu olhei para ele e disse assim, e tu vai precisar dessa tua camiseta? Que negócio. Os estagiários ali já trocando bife por camiseta já. E trocamos. Então tá, dá a camiseta primeiro para não se arrepender, depois depois do bife. Então a realidade é tremenda, né, pastor? A realidade do campo missionário, fora daquela euforia, muitas vezes as pessoas elas criam uma expectativa tão grande, mas quando chega na realidade, um lugar
aonde os recursos são escassos, aonde os problemas são muitos, aonde o peso espiritual sobre aquela cidade, né? Porque nós temos aqui na nossa cidade, praticamente em muitos bairros, uma igreja. Claro. Que está fazendo pressão no mundo espiritual, está segurando o mundo espiritual. Agora você imagina um missionário em uma cidade aonde somente aquela igreja ela está fazendo uma pressão no mundo espiritual. Sozinha. Ela está fazendo uma resistência, é luta com enfermidade, é luta financeira, mas mais além das restrições que tem. Então, é uma outra realidade. Essa questão que muitas pessoas não levam, principalmente em conta, né? A questão espiritual, primeiramente, né? Eu lembro que eu estava estudando a situação quando deu um movimento missionário no Brasil, lá para a década de 70, muitos missionários saíram. Mas saíram nessa questão, né? Na euforia, né? Vamos fazer a missão. E poucos meses depois começou a voltar. Exatamente. Poucos, porque não houve uma preparação, estava na euforia, né? Aí depois começou a surgir os institutos bíblicos, né? As agências missionárias, que o pessoal foi se preparando, né? No Brasil todo. Porque não é somente viver de euforia, é uma realidade. Exatamente. Às vezes eu digo para alguns obreiros novos, a gente está na reunião de obreiros da área, eu digo assim, ó, o que é ser missionário para você? As pessoas, tem um monte de dizem, olha, um missionário é alguém enviado que vai para outra cidade, outro país, e faz o que vocês fazem aqui. Aqui vocês cuidam de igreja, limpam igreja, visitam, tudo, é o trabalho. Exatamente. Só que está no outro lugar. Só que é um peso espiritual maior. Porque aqui, você na igreja, junto com os seus companheiros, o peso já diminui bastante. A resistência é maior contra o mundo espiritual. Agora, no campo missionário, tá sozinho. Vai fazer as mesmas coisas que aqui, mais ainda. Vai ter que plantar, vai ter que levantar a igreja, vai ter que carregar carrinho de massa, tijolo, tudo. E sozinho, muitas vezes, aí, além do peso espiritual e a responsabilidade de pregar para as pessoas. E mais ainda, a questão do idioma. Então, é um peso muito grande. Então, na hora do culto missionário, quem quer ser missionário? Levanta a mão, vai lá à frente. Não, só um pouquinho, pensa bem. Exatamente. É muita coisa. A questão do idioma, para nós, foi uma barreira muito grande. Muito grande. Sim. Era chegar no supermercado, não saber o que pedir. Então, eu não podia ir em supermercado pequeno. Que eles falam os quioscos, que tem que pedir ali, me dá tal coisa. Não, eu já ia nos mercados maior. Não, tava ali, eu só pegava, nem perguntava nada, só botava ali e pagava, né? Mudo, né? Eu até pensava que eu tinha alguma deficiência, né? Mas realmente, pastor, e outra coisa importante que o senhor tocou nesse assunto, é que muitas vezes uma pessoa, ela não consegue alcançar o objetivo da sua vocação, né? Porque muitas pessoas que foram ao campo missionário e retornaram, muitos dizem assim, esse aí não tinha chamada mesmo. Não, eu penso que ele tinha chamada, mas a preparação para essa chamada faz a diferença entre alcançar o objetivo ou não. Muitas vezes a pessoa tem uma chamada, por isso que ela chegou até o campo missionário, por isso que ela conseguiu ultrapassar a fronteira, mas ela não se preparou para aquele momento. E aí, chegou naquele momento lá, ela viu que ela tinha uma chamada de Deus, mas não se capacitou para isso. Essa capacidade que precisava ele ou ela buscar, né? Isso, né? Exatamente. Essa questão aí é crucial, né? Veja só, irmão, chegar num lugar e não poder dialogar com as pessoas, é uma barreira linguística, né? É complicado, né? Hoje, graças a Deus, nós temos aqui cursos de inglês, espanhol, francês, né? Deus abriu as portas, escancarou as portas, né? E até eu fiz um semestre com a irmã Kátia de espanhol, coisa ali faz tempo já. Mas é muito importante, eu vejo assim a importância que né, de a pessoa estar preparada, né? Ou, digamos, de repente só vai visitar um missionário, mas vai já, né? Eu lembro que em 2010 a gente fez uma caravana com os obreiros do Pinheiros encarregados ali, nós queríamos adotar um missionário, em 2010. Aí fomos para a Argentina. E aí andamos lá para umas 6, 7 cidades lá, em fim de semana, com o pastor Jorge lá. E aí eu tive que pregar, 2 lá, com o tradutor. Eu disse, meu Deus do céu. Com dificuldade. A gente vê a dificuldade, né? Da gente que quer expressar para o povo e não ter aquilo ali. E aí depender de alguém para traduzir. Numa pregação, num culto, num congresso, tudo bem, vai ter, mas e o dia a dia? Exatamente. E viver o dia a dia. Exatamente. Esse que é o brabo, né? Esse que é difícil. Eu me lembro que uma vez nós fomos juntamente em uma cidade
E esse missionário estava passando uma luta muito grande. E a luta era que ele não teve nenhuma base, né, da língua, né? Uhum. Então ele falava as coisas, ele criou um novo idioma. Bárbaro. E aí quando ele começava a falar e tentar falar em espanhol, as crianças começavam a rir. E ele entrou em luta. Era ele brabo de um lado e as crianças rindo do outro. Meu Deus. Né? E justamente por causa disso, né? Porque é uma outra realidade, e se você tem uma chamada de Deus, se prepare para aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Né? Hoje, quem sabe, Deus colocou um país ao teu coração, veja qual é o idioma, busque informações. Hoje nós temos muitas informações, jogou ali no Google, ali aparecem informações sobre moeda, economia, sobre a história daquele país. Então, para que quando você chegue naquele lugar, você não sofra com coisas que não deveria sofrer. Né? Você se preocupe com outras coisas. Precisa ver a transculturação mesmo, né? Exatamente. Precisa. Se a chamada, digamos, Deus está chamando a pessoa para os Estados Unidos, Deus está chamando para a Alemanha. Precisa mergulhar naquela cultura deles lá, né? Naquilo que é lícito, mergulhar para poder, quando chegar, estar em contato com o povo, com as pessoas. Não, como o seu irmão falou, um missionário criou um novo idioma num país, não dá certo. O que vai acontecer? Né? Raiva, brabo com quem está rindo, mas ele não sabe o que está falando, e frustração. Exatamente. Frustração. Aí vai chegar e não tem mais chamada, acabou minha chamada, vou voltar para casa, tudo, e aí? Mas Deus queria que se preparasse, tivesse uma preparação, ao menos o básico do básico. O demais vai aprender no dia a dia com as pessoas, como muitos aprenderam, né? No dia a dia, não participar de um curso, mas tendo o básico, vai desenvolvendo e quando vê, tá falando tranquilamente. Assim como a pessoa ela se esforça, orando, jejuando, se capacitando espiritualmente para ir para um lugar assim, ela também vai ter que ter esse esforço para que não venha lutar com coisas que não deveria lutar. Sim. Né? Aconselhando pessoas, porque muitas vezes tu não vai conseguir ter um tradutor ao teu lado para aconselhar uma pessoa. A pessoa muitas vezes ela quer falar somente com o pastor. Né? E assim, muitas coisas. Mas eu digo, pastor, Deus ele está fazendo algo muito grande. Eu vejo assim que Deus realmente ele entregou as chaves dos países. Muitos países ainda nós não temos entrado, mas eu vejo que Deus ele está tocando em pessoas, em corações, e Deus está começando algo novo em relação a missões. Eu vejo, irmão Rafael, assim, que há uma preparação de Deus para tudo isso, mas o que está faltando, quem sabe, né, humanamente, é a preparação, né? Exatamente. Preparação, né? E Deus, a vontade de Deus é que, digamos assim, Heróis da Fé estivesse em todo o planeta, todos os países. Mas o que falta? É o material humano, né? Exatamente. Os obreiros que se preparem, né? Famílias, casais se preparem para isso. Eu tenho uma chamada, mas Deus não falou nada, então eu vou me preparar para isso. Primeira coisa, as línguas básicas, né? Inglês e espanhol, né? Exatamente. Né? Onde tem mais e muitas vezes nem que seja uma base. Né? Tem que ter a base para que quando chegue lá, a pessoa vai desenvolvendo. Sim. Né? Naturalmente, muitas palavras a gente vai aprendendo ao dia a dia. Em muitos lugares há palavras locais também. Sim, os idiomas nativos. Que né? se utiliza. Então, é tudo uma preparação. Então, se prepare, meus irmãos. Se prepare para a chamada que Deus tem para a sua vida. Se capacite. Quem sabe você vai dizer, não, mas eu quero pregar como Paulo pregava, viajava. Mas eles tinham uma capacitação intelectual muito grande. Sim. Tanto que em um determinado momento que estava aquele alvoroço em uma das cidades, eles pararam. Mas por que eles pararam? Porque ele começou a falar no próprio idioma deles. Então, havia algo diferente sobre a sua vida. Ele tinha uma capacitação também intelectual. Isso não vai impedir de fazer a obra de Deus. Né? Deus pode usar a qualquer um. Sim. Mas que você vai sofrer mais, você vai. Isso é para amenizar o sofrimento, né? Exatamente. E aquela luta interna, né? Eu podia fazer mais, mas tô com essa trava, tá travado alguma coisa aqui. Então tem que procurar já se organizar, né? Planejar tudo na sua vida, né? Quero ir um dia, Deus vai preparar para mim ir para tal lugar. Então, o que falam lá? Né? Como é que é o povo? Como é que as pessoas... Eu estava lembrando agora na Zâmbia, né? Na Zâmbia falam inglês, né?
inglês. Mas tem muitos dialetos, idioma nativo na Zâmbia, África. Então tem muitos, claro. Mas se a pessoa tiver o inglês, já vai se comunicar, né, o básico com as pessoas lá. Então é importante essa preparação. Nós temos aqui muitos irmãos conectados. Temos também nosso missionário Daniel Sacala também. Viu? Que está conectados conosco aqui, mandando uma saudação a todos os irmãos. Glória a Deus. Realmente isso, irmãos. Nós temos que nos preparar para aquilo que Deus nos chamou. Nos chamou. A escola de missões, faça a escola de missões. Hoje temos escolas de inglês, escolas de espanhol, né? Nós temos essa interatividade com os missionários. Nós temos aqui na nossa sede geral, temos o pastor Iber, que é supervisor da África, né? Um homem de Deus. E a experiência, muitas vezes eu estou ali incomodando ele. Pastor, como é que é tal coisa? Sim. Pastor, como era lá? Pastor, o senhor que nasceu, viveu lá. Então, são tudo uma carga que você vai tendo. Informações preciosas, Informações preciosas, entende, pastor? Então, não perca tempo. Muitas vezes a pessoa está perdendo tempo ali em coisas que não edificam, pastor. Né? Tem gente perdendo tempo, muitas vezes, até jogando, perdendo o seu tempo, em vez de estar abastecendo a sua vida espiritual, abastecendo a sua mente com coisas que edificam e coisas que poderá ser usado na obra. Pastor, pedi para o senhor deixar, já está passando, tem alguns minutos, pedi que o senhor deixe apenas uma saudação para nós e realize uma oração por nós. Quantos minutos ainda temos, irmã Tainé? Mais ou menos? Temos 6 minutos, pastor. 6 minutos. 6 minutos. Romanos, capítulo número 10. É uma palavra que muito conhecida, né? Romanos, capítulo número 10 e versículo número 15 diz assim: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Bem? Aqui fala de três aspectos, né? Alguém que vai para pregar, alguém que precisa enviar o pregador, né? E alguém que tem os pés muito bonitos, né? Os pés dos que anunciam coisas boas. Muitas vezes aquela ênfase de ser o candidato, né? Eu sou o missionário. A igreja se pontifica a enviar. Mas muitas vezes, né, as pessoas não pensam nesse outro parte do versículo, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso aqui revela algo muito profundo. Fala a respeito daqueles que sustentam, né? Como é bom despedir o missionário. O missionário vai para tal país, mas e a corda? O missionário está indo lá pregar a palavra de Deus, precisa ter um respaldo, precisa ter alguém atrás segurando as cordas, através da oração, através da contribuição. E a Bíblia diz que essas pessoas também têm um valor importantíssimo diante de Deus. Aleluia. Importantíssimo. Porque são pessoas que estão dando o suporte para o missionário. Eu lembro de alguns testemunhos que eu li, né, de missionários que a igreja dizia Deus abençoe, uma oferta para ir, e esqueceu o missionário, né? Isso é como eu falei para o irmão, algumas décadas atrás. Aí foram essas pessoas com a euforia, só chegaram no campo, né? Não tinham a preparação, não tinham planejamento, e a igreja diz vai, Deus te abençoe, não se importou mais com eles. O que aconteceu? Deu uma frustração, né? Deu uma frustração. Hoje nós temos muitas pessoas que gostam de pregar. Gostam de pregar. Temos igrejas que enviam, glória a Deus por isso. Mas, aonde estão aqueles que dão o suporte? Eu faço parte, por misericórdia, do Conselho Fiscal de Heróis da Fé, né? Já faz alguns anos já, a gente está ajudando ali. Então a gente vê assim como é a transparência de Heróis da Fé com as contribuições, né? Pessoas anônimas que estão ali dando um valor, ajudando mensalmente. Por quê? Porque vê o missionário lá na frente. Vê o missionário se esforçando, ganhando almas.
Quando chega o relatório na igreja, as pessoas vibram, porque sabem que o seu valor, seu dinheiro está lá. Os seus pés também são formosos, através da vida do missionário. Glória a Deus. Então você, quem sabe, tem pessoas que têm restrição com isso, né? Eu não vou dar dinheiro para eles. Não. Eu vejo assim, quando nós contribuímos com a obra de Deus, seja na nossa oferta, no nosso dízimo ou nossa contribuição missionária, nós estamos investindo no reino dos céus. E o reino dos céus é o obreiro trabalhando, é o missionário se esforçando, é a família do missionário passando muitas vezes por dificuldades emocionais lá no campo, mas firme no propósito que Deus o chamou. Glória a Deus. Como pregarão? Tem gente para pregar. Tem igreja que envia, tem irmãos que enviam, mas precisa de alguém para sustentar. Quem sabe você está nos ouvindo nessa tarde, né? Tem um sentimento assim, mas não vou ajudar. Ajude, invista no reino de Deus. Certamente, naquele dia, Jesus vai te trazer algumas surpresas. Surpresa essa, do teu valor, do teu dinheiro, daquilo que tu investiu na obra missionária, não olhando para o valor, mas o valor monetário, mas olhando pelo valor espiritual que aquele dinheiro vai produzir, que são salvação de almas para a glória de Jesus. Glória a Deus. Estamos chegando aí, pastor, mais ao final dessa programação. Muito obrigado por estar Amém. conosco e que Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos que estão conectados, a cada um dos que mandaram mensagens, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 11 de Hebreus, fui pela fé que Deus de Abel se agradou.